Nós vamos então dar continuidade no estudo do nosso Livro dos Espíritos. E nós estudamos no nosso último encontro a parte primeira das causas primárias, o capítulo 3, falando da criação, e nós falávamos sobre a formação dos seres vivos. E nesse estudo, então, nós fizemos aqui uma pesquisa, né, sobre como se deu o povoamento da Terra, a evolução dos seres primitivos. E esse tema foi importante, os próprios elementos orgânicos também aqui, como nós vimos, né, e muitas vezes até os espíritos traziam para Kardec uma resposta muito baseada naquilo que se interpretava naquela época, no século XIX, falando sobre geração espontânea, por exemplo. E através das nossas pesquisas nós vimos então que essa geração espontânea tem ali uma vertente dela que atualmente vem sendo estudada, mas não da forma como os seres vivos simplesmente apareciam prontos, né, como um inseto, como um animal, enfim. Então, do nada, esses animais surgiam já prontos, divididos nas suas diversas espécies, né? E atualmente o que nós temos de entendimento é a geração espontânea, mas na verdade é a formação daquele termo chamado pré-biótico, que são aquelas estruturas moleculares que dão origem à vida, né? Bom dia, Fabi. Que dão origem à vida. Então, as primeiras cadeias de proteínas, né, para formar depois também os ácidos nucleicos, né, que são aqueles que formam o DNA. E a partir dali, então, a evolução começa a se desenvolver. Por exemplo, Andréa. Então, os seres unicelulares, dos unicelulares, passam a se tornar pluricelulares e vão se tornando seres cada vez mais complexos. Então, diferentemente da geração espontânea, em que os animais surgiam do nada, agora nós temos, segundo a ciência, essa visão, né, das estruturas prebióticas. Então, esse tema é muito importante para nós estudarmos hoje, porque nós temos a oportunidade de fazer uma comparação com aquilo que é trazido através dos textos bíblicos, porque Kardec, quando ele apresentava, e nós podemos ver aqui em muitas das colocações dele, tanto que o tema que nós vamos estudar hoje fala sobre o povoamento da Terra, Adão. Né? E só o fato dele mencionar Adão já traz para nós uma referência, uma comparação entre aquilo que vem da mitologia hebraica, através dos textos bíblicos, para aquilo que a ciência apresentava na época, e nós naturalmente atualizamos para aquilo que a ciência traz no nosso presente. E ao mesmo tempo que para nós, que somos estudantes da doutrina espírita, nós temos já uma compreensão sobre aquilo que a ciência vai apresentando para nós como respostas para essas questões que envolvem a origem do universo, a origem do nosso planeta, a origem da própria humanidade. Então, para nós isso está bem resolvido, né? Não temos necessidade de fazermos comparação daquilo que vem um texto bíblico ou daquilo que a ciência traz, porque a gente já está muito bem encaminhado nesse sentido. Só que nós lembramos que a doutrina espírita, a cada dia, ela traz novos adeptos. Bom dia, embaixador. Ela traz novos adeptos, traz ali pessoas que trazem um novo entendimento, especialmente baseado naquilo que vem dos textos bíblicos. Nós vamos, inclusive, fazer a leitura daqui a pouquinho, para vermos ali um pouco de como foi a origem de tudo, segundo o livro Gênesis, né? Então, para nós isso é muito, muito tranquilo, mas para quem encontra esse livro pela primeira vez, todas essas informações são novas, até porque a grande maioria vem migrando de outras filosofias, de outras escolas, pelas necessidades, ou mesmo pela busca de respostas para questões que ele ainda não consegue compreender. Então ele traz ideias formadas nessas escolas, encontrando agora uma ideia contrária a tudo aquilo que
ele aprendeu, assim como cada um de nós, pelo menos a maioria de nós, trouxe também aqui de uma outra filosofia uma ideia preconcebida. E não necessariamente aceita na sua plenitude, mas ela já vinha ali presente na nossa mente, né? Então, usando aquele ditado que diz para nós que um livro velho, para quem não leu, é novo, então esse livro, o Livro dos Espíritos, que foi lançado inicialmente em 1857, depois ele foi relançado em 1860, um livro que traz para nós aqui mais de 160 anos. Para quem está lendo a primeira vez, todas essas informações são novas. São não apenas novas, mas elas entram em choque com tudo aquilo que foi estudado, né, durante ali a sua formação religiosa. Então essa é uma parte bem interessante da gente analisar e perceber do porquê Kardec ia apresentar para nós esses temas e por que esses temas chegam para nós através, né, por essa linha de raciocínio que ele vai apresentando. Então aqui o povoamento da terra, Adão. Então antes de começarmos aqui a lermos o Livro dos Espíritos, vamos aqui para o próprio livro então, Gênesis. Eu estou aqui no site do Bíblia Online e eu vou fazer a leitura porque muita gente não leu esse texto. A gente ouve falar de algumas passagens, tem ali fragmentos de algumas situações, então a gente vai ler aqui na íntegra o capítulo 1 e o capítulo 2 até o surgimento de Adão, que conforme é trazido aqui por essa passagem. Aí depois a gente vai analisar se isso é um texto que traz para nós a história escrita literalmente, ou se esse texto traz para nós figuras e alegorias que precisam ser interpretados. Então aqui nós temos o primeiro então, Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o primeiro dia. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, e o dia segundo. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o terceiro dia. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus, para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e as trevas, e viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o quarto dia. E disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis, de alma vivente,
e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda a ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o quinto dia. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã do sexto dia. Agora Gênesis 2. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado do sétimo dia a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E Deus abençoou o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do rio é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Avilã, onde há outro. E o ouro dessa terra é bom, e ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra do Cuxi. E o nome do terceiro é o rio Tigre. Este é o que vai para o lado oriental da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da terra do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, e toda ave dos céus, os trouxe a Adão,
para este ver como lhes chamaria, e tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos, a carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi formada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. E aqui depois, vai embora a história, contando ali toda, primeiro ali o contato que eles tiveram com a natureza, depois ali o fruto proibido, a serpente, toda aquela parte que a gente já conhece. Mas aqui então, é importante a gente entender que quando Kardec apresenta para nós, no Livro dos Espíritos, falando sobre povoamento da Terra, Adão, ele começa então partindo exatamente desse texto bíblico que no nosso mundo ocidental, lembrando sempre que a presença da Igreja Católica, das igrejas protestantes no mundo ocidental, traz a Bíblia como sendo ali a base espiritual e filosófica dessas religiões. E logo no primeiro livro traz para nós exatamente essa história. E todos aqueles que estudam esse livro começam então a ter um entendimento da formação e da origem de tudo a partir desse conto, a partir dessa passagem. E aí então, conforme nós vamos nos instruindo e evoluindo enquanto uma sociedade sendo estruturada, nós vamos tendo contato com a ciência. E a ciência então começa a entrar em contradição, ou melhor, entrar em confronto com aquilo que é trazido a partir dessa visão religiosa. Como eu falei para vocês no início, para nós hoje, que estudamos a doutrina espírita, nós vemos essa passagem como sendo uma alegoria. Porém, quando nós vemos nas igrejas que estão ali repletas aqui no nosso mundo ocidental, e até mesmo lá na região do Oriente, mas muito menos, porque lá nós temos outras religiões que dominam, que trazem ali a sua filosofia, que envolvem aquelas pessoas em sua filosofia, nós vamos encontrar aqui no nosso mundo ocidental pessoas que ainda acreditam que essa é a forma como Deus criou tudo. E aí então a ciência acaba se distanciando da ideia de Deus, da ideia da religiosidade, da ideia das religiões, conforme nós já conversamos, porque as pessoas simplesmente rejeitam aquilo que a ciência apresenta. E aí então, através dos estudos, bom dia, abraço, através dos estudos da doutrina, a gente começa então a fazer uma aproximação entre Deus e entre o conhecimento que o homem vai alcançando através da ciência. E percebendo que nós temos ali dois grandes elementos que não são incompatíveis. São elementos que podem se aproximar, podem agora ter um novo entendimento. Então, enquanto nós estamos observando a ciência apresentando para nós as suas evidências através de elementos históricos, através de elementos científicos, elementos genéticos, nós vamos então fazendo um mapeamento do nosso mundo, estudando a sua estrutura, estudando os seres vivos, fazendo ali uma série de pesquisas para a gente poder formar então esse novo entendimento. E a partir dali nós vamos, partindo para o mundo espiritual agora, começar a olhar essa natureza que vai fazendo, que vai desenvolvendo as suas criações, entre aspas, por acaso, mas nós vamos vendo por trás dessas criações uma inteligência. E é essa inteligência que vem exatamente essa unificação agora, entre o entendimento de que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, e as leis que são utilizadas para a criação de tudo que existe. Então, todas as leis que afetam, por exemplo, a química, a física, a biologia, a astrologia, todas as ciências que nós conhecemos. Então, todas essas leis, na forma como dois átomos se unem, por exemplo, se unem através de uma lógica.
E essa lógica, então, traz por trás exatamente uma inteligência. E aí, então, nós passamos a entender. E vemos também, mais do que isso, que esses textos, por exemplo, que nós lemos, né, eles são datados ali de aproximadamente 1.200, 1.400 anos antes de Cristo. E que Moisés teria feito, então, né, a composição desses textos dentro daquela tradição oral, passando de geração a geração, a forma como tudo aconteceu. Então, vendo isso, nós percebemos que esse texto, por exemplo, era a forma como se interpretava naquela época e a forma como aquela sociedade, aquela cultura entendia a criação de tudo. Porque o homem tem uma necessidade, é quase que instintivo, de compreender a origem das coisas. E quando ele não compreende, ele cria a sua própria interpretação. Até que a razão começa a se desenvolver, e a partir desse desenvolvimento ele começa então a excluir aquilo que inicialmente era fantasioso para aquilo que se torna lógico quando a sua razão começa também a avançar. Então, não é dizer simplesmente que tudo aquilo que foi escrito, aquilo tudo é fantasia. Sim, para nós hoje pode ser uma fantasia dentro daquilo que a nossa ciência apresenta, mas tanto hoje nós fazemos algumas interpretações também, só que agora cada vez mais embasadas, cada vez mais estruturadas dentro dos recursos de que nós dispomos hoje, mas para aquela época era o que se tinha, era a forma como se interpretava. E nós vamos encontrar na história das mitologias, por exemplo, a necessidade que cada sociedade, que cada cultura tinha de entender a origem de tudo. A origem do mundo, a origem das pessoas, a origem dos seres vivos. Então, conforme nós vamos evoluindo o entendimento, essas mitologias vão se transformando agora em lógicas. Não vou dizer em verdades absolutas, porque nós não conseguimos ainda alcançar isso, mas em verdades que são muito mais palpáveis para nós hoje. Né? O Fabi colocou, né, quando li pela primeira vez a Bíblia, também não entendi, achei meio estranho. Mas pensando em tudo que aprendemos com o Espiritismo, a gente realmente aproxima e vê que se trata de uma linguagem bem poética, mas que traduzem o que houve, né, ouvindo agora, né, Xirinda. Pois é, ela é bem bonita. Isso porque eu não tenho a voz do Cid Moreira, né, mas a gente tem ali a Bíblia interpretada pelo Cid Moreira, que ele conta essa história assim de uma forma belíssima, né, com aquela musiquinha de fundo, né, e tudo mais, né. Então, até parece, né, Andréia? Então, a gente vê assim que ela é muito bem contada, ela é muito bonita, mas para a gente poder reconhecer realmente a sua beleza, a sua poesia, nós precisamos compreendê-la como sendo parte de uma história contada naquela época para tentar entender a origem de tudo, para tentar inclusive interpretar Deus. Quando fala que Deus criou tudo, que Deus criou o universo, que Deus criou os seres vivos, Deus criou o homem e tudo mais, quando a gente começa a ler por esse aspecto mais poético, a gente vê também a grandeza de Deus, que os espíritos simplesmente responderam a Kardec na primeira questão, que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Simplesmente fazemos uma nova interpretação. O Brás lembrou ali, né, a verdade da época, a verdade relativa. Né? Até parece vocês, viu? Né? Então, assim, a cada época, assim como hoje também, nós falamos um pouquinho, né, na semana passada, a respeito da origem da vida, em que falava sobre a geração espontânea, se falava sobre essas estruturas pré-bióticas. São as nossas verdades do momento. A origem do universo, como a partir do Big Bang, essa grande explosão. A teoria de cordas, né, que seja lá o que for essa teoria, de dimensões que estão se tocando, se chocando, que pode desencadear tudo. Então são as nossas verdades. Só que, como nós conversamos, o ser humano, que é esse ser encarnado, ele vive dentro de uma caixa. Essa caixa é uma caixa material, em que tudo que ele interpreta, tanto que está dentro dessa caixa como fora, a partir da sua visão. Mas fora dessa caixa nós temos ali dimensões, temos verdades que nós não vamos conseguir alcançar enquanto ficarmos presos ainda dentro dessa realidade material. Mas nós ficamos presos a ela por quê? Porque a nossa razão exige que nós tenhamos esse entendimento claro, esse entendimento palpável, a partir de regras que nós compreendemos. Então, mais uma vez, reforçando sempre, a ciência não é contra Deus, a ciência não é contra as religiões, mas a ciência trabalha com elementos
que ainda as religiões e ainda o entendimento que nós temos de Deus não pode fornecer. Então a gente fica limitado dentro da nossa área de conhecimento. Então foi aí que Kardec, então, naquela época, muito diferente do que nós temos hoje, Kardec, naquela época, ele se deparava com uma novidade. Ele trazia a doutrina espírita entrando em choque com as religiões dominantes, enquanto que hoje, depois desse tempo todo, já existe uma compreensão melhor, em que a ciência está muito mais desenvolvida, a ciência conseguiu modificar muito daquilo que era interpretado a partir dos textos sagrados, as próprias religiões começaram também a se municiar da ciência para trazer explicações, começando a ver, por exemplo, essa passagem de Adão e Eva, a formação do mundo como uma alegoria que precisa ser interpretada de uma forma mais racional. Mas naquela época não. Naquela época a ciência era pouco desenvolvida no sentido de encontrar respostas para essas questões, e aí então Kardec literalmente ele trombava, ele batia de frente com essas religiões, trazendo uma proposta que simplesmente dizia que a religião está errada e quem está certo é a ciência. Darwin fez isso na época em que ele apresentou a origem das espécies, dizendo que o homem não foi criado do barro, gente. O homem ele é descendente do macaco. Dá para a gente imaginar o que foi isso na época em que ele foi excomungado, Kardec era atacado nos púlpitos das igrejas, falando sobre essa blasfêmia de falar com o mundo espiritual. Então tudo isso para nós hoje é muito simples, mas naquela época não era. Mas ainda hoje nós encontramos aqueles que optam por esses textos sagrados, por essas histórias que são contadas, por esses mitos que são contados sobre a origem de tudo, e mesmo assim acabam ignorando a ciência, aprendem uma coisa na escola e na igreja ouvem outra e fazem de conta que está tudo bem. Deixa a ciência falar as coisas dela, porque aqui Deus está falando outra coisa. Ou então deixa Deus falar as coisas dele, que eu estou ali acompanhando o que a ciência vai apresentando. E a cada dia vai saindo um artigo novo, falando sobre fenômenos do universo, fenômenos do espaço, descobertas científicas aqui do nosso mundo. Então, na verdade, nós vivemos assim meio que, ou eu ignoro um e considero o outro, ou ignoro o outro e considero um. E a doutrina começa então a entrar no meio desse campo, trazendo essas duas ideias que nós podemos naturalmente combinar. Percebendo que Deus sim é a inteligência suprema, mas ele não age dessa forma tão alegórica como foi contado. Mas existem leis em que tudo que existe tem um propósito inteligente, mas não Deus. E esse foi a grande dificuldade que nós encontramos ao estudarmos a primeira questão do Livro dos Espíritos, não Deus, aquele ser de barba comprida, aquele velhinho sentado num trono nos céus, mas o Deus que pode ser interpretado como uma inteligência, como a própria natureza. Deus que é alguma coisa que nós não conhecemos, mas pelo fato de ser mais simples para nós, nós seguimos aquilo que Jesus trouxe, em que Deus é um pai e nós somos os seus filhos. E perante ele todos nós somos irmãos. Então, através dessa ideia de que Deus é um pai, nós passamos a interpretar Deus de uma forma mais humana. Mas e se Deus não for tão humano como nós imaginamos? Deus for realmente ali uma estrutura inteligente do universo, que tem ali valores, que tem ali sentimentos que nós ainda estamos tão distantes de compreender. Aí nós vamos perceber que tudo aquilo que das leis que existem no universo, ali se encontra a inteligência divina. Partindo desse princípio, então, Kardec trouxe para nós aqui essas questões. Povoamento da Terra, Adão, a partir da questão 50. Aí ele começa agora a entrar realmente ali, falando desse aspecto científico baseado nesse roteiro apresentado pela Bíblia. A espécie humana começou por um único homem? A resposta, não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro, nem o único a povoar a terra. Vamos seguindo. Poderemos dizer em que época viveu Adão? Kardec vai insistindo na palavra Adão. Mais ou menos na que lhe assinais.
cerca de 4.000 anos antes do Cristo. Então ali Adão, 4.000 anos antes de Cristo, e aí a gente vai lembrar, né, que no próprio A Caminho da Luz, por exemplo, Emmanuel escreve para nós, falando aqui, peguei aqui o roteirinho para nós, ele fala assim, primeiro sobre a gênese planetária, a vida organizada, e no capítulo 3, as raças adâmicas. E nesse Raças Adâmicas, ele fala exatamente sobre a representação de Adão como origem de raças, e não simplesmente como um homem. E nesse livro, A Caminho da Luz, ele vai falar então sobre o sistema de Capela, que esse tema para nós também ele é bastante espinhoso e bastante delicado, porque ao mesmo tempo em que nós temos Emmanuel e outros espíritos que falam de Capela, as obras de Kardec não tratam desse tema. Não de uma forma clara. Ele fala, por exemplo, lá no final do livro A Gênese, ele fala sobre a nova geração de espíritos que estão reencarnando. Ele fala sobre essa migração que existe de espíritos para mundos inferiores e outros espíritos vindo para esse mundo. Mas a raça adâmica já é para nós, então, aqui, essa nova raça, né? A gente vê que a raça adâmica veio quando os terrícolas já habitavam aqui. Então havia, sem dúvida nenhuma, aqueles que já viviam aqui no nosso planeta, e veio então essa leva de espíritos trazendo ali novos conhecimentos, novos valores, que sem dúvida, seguindo esse mesmo mito, foram expulsos do paraíso. Que significa esse mundo mais evoluído que é o sistema de Capela, segundo a que Emmanuel traz para nós, e incompatíveis e também missionários que vieram para cá, acabaram então reencarnando no nosso mundo através de um processo natural, auxiliando no desenvolvimento da humanidade que aqui habitava. Mas para a gente ver, esse é um tema absolutamente aberto ainda para muitas discussões e muitas interpretações da nossa parte. Mas aí já se utiliza a ideia de raça adâmica para falar sobre Adão, e não como um único homem, mas trazendo para nós ali uma ideia sobre a própria origem da humanidade. Kardec diz assim ainda, seguindo o raciocínio. Ele faz um comentário a respeito desses 4.000 anos em que Adão teria vivido. Ele diz assim, e lembra que Kardec também traz aqui esse entendimento, lembra que Kardec não leu, por exemplo, aquilo que Emmanuel escreveu. Nós estamos aqui, independente da profundidade e da assertividade com que Emmanuel nos trouxe essas informações, o efeito mínimo que nós sofremos é termos as ideias abertas a novas possibilidades. E não simplesmente nos fecharmos num sim e num não, mas agora nós temos novas interpretações. Kardec faz o seguinte comentário a essa questão. O homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi dos que sobreviveram em certa região a alguns dos grandes cataclismos que revolveram as diversas épocas a superfície do globo e se constituiu tronco de uma das raças que atualmente o povoam. As leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, comprovados muito tempo antes do Cristo, se tenham realizado em alguns séculos, como houvera sucedido se o homem não existisse na Terra, senão a partir da época indicada para a existência de Adão. Muitos, com mais razão, consideram Adão um mito ou uma alegoria que personifica as primeiras idades do mundo. Então Kardec aqui ele vai trazendo ideias, possibilidades sobre como nós podemos interpretar essa passagem do Gênesis, como nós podemos interpretar essa ideia de Adão e Eva como sendo as primeiras personagens e como sendo também tronco de outras civilizações. Mas de qualquer forma aqui, fechamos esse nosso raciocínio a respeito dessa parte de Adão. Vimos aqui o livro Gênesis, vimos aqui agora como a ciência traz a própria evolução, a própria origem da humanidade que nós vimos, né? A princípio, nós temos a teoria da África. Essa teoria da África, mais uma vez, essa proposta baseada na arqueologia, na paleontologia,
na genética, na antropologia, que vão fazendo estudos diversos, percebendo que a África foi, segundo esses indícios, o berço da humanidade. Por isso, então, a ideia da Mãe África, porque tudo veio de lá. Mas, mais uma vez, assim como nós temos teoria do Big Bang, temos a teoria da África. Porque não é certo, não temos como fechar esse raciocínio. Mas o que nós observamos é que, segundo as evidências que hoje são observadas, tudo leva a crer que foi nesse continente em que a humanidade surgiu, a partir da evolução, né, dos primeiros hominídeos para chegar na humanidade em si, ali por volta de 200 mil anos. Então isso é o que a genética tem. E como Kardec lembra, né, ele fala isso no livro O que é o Espiritismo, ele diz assim: se você tiver uma proposta mais racional, mais lógica que essa, me apresente. Né? Pois é, André, tudo começa assim, né? Porque a humanidade surgiu, a gente lembra que antes de termos a chamada deriva continental, em que aquelas placas tectônicas começaram a se afastar, formando os continentes que hoje nós conhecemos, antes nós tínhamos um único continente chamado de Pangeia. E assim como nós encontramos hoje determinadas espécies concentradas em partes do mundo, por exemplo, nós temos cangurus no continente da Oceania, nós temos espécies que só tem na América, nós temos espécies que só tem na América do Norte, espécies que só tem na Europa, espécies que só tem na África. Os primatas estavam concentrados naquela região que hoje nós conhecemos como África. Nós não encontramos, por exemplo, primatas com aquela evolução aqui nas Américas. Os chimpanzés, gorilas que tem aqui, eles foram trazidos daquela região, porque eles estavam concentrados ali. Para facilitar o nosso entendimento, em vez de nós pensarmos em animais, vamos pensar em frutos. Então tem frutos que não nascem aqui no Brasil. Nós precisamos importar. Porque são frutos de ambientes frios, frutos de ambientes mais secos, temos aqui frutos que são tropicais. Então, de diversas partes do mundo, nós vamos trazendo esses frutos através dessa importação e exportação para fazer com que elas sejam distribuídas, mas a região nativa delas é num determinado local. O arroz, por exemplo, se desenvolveu na Ásia e foi trazido aqui para as Américas. O milho é nativo aqui das Américas e foi levado para outras partes do mundo. Assim, as espécies animais também se distribuíram pelo planeta. Há tubarões que tem em alguns mares, mas não tem no nosso, baleias que tem em outras regiões, mas não tem aqui. Então os primatas nasceram naquela região, nas selvas africanas. E sendo o ser humano uma evolução dos primatas, é muito natural que eles tenham se desenvolvido naquela região, que eles tenham evoluído a partir daquela região. Porque era ali que se encontravam esses grupos de primatas. Não era em outra parte do mundo. E se por acaso tivesse primatas aqui nas Américas? Nós temos aqui pequenos, né, a primatologia estuda isso, esses pequenos macacos, né, dessa mesma família dos grandes primatas, mas aqui no nosso mundo, no nosso continente não tem, mas na África sim. Então foi ali que foi considerada a origem da humanidade, exatamente porque era onde estavam concentrados essa espécie de animal. E a partir dali, então, lá por 1 milhão de anos, 1,5 milhão de anos mais ou menos, começaram a surgir as evidências dos primeiros hominídeos, que eram aqueles primatas que começaram a se tornar bípedes, se tornar mais hábeis, se tornar eretos. E esse Homo erectus, que eram quando os primatas definitivamente, os hominídeos, ficaram em pé, é quando eles conseguiram caminhar. E nessa caminhada é quando eles começaram a fazer as migrações. E começaram a se espalhar daquela região da África para outros ambientes em busca de recursos, em busca de alimento, em busca de conhecimentos. E começaram a se estabelecer. Então hoje nós temos, né, ramos da ciência, que na verdade são trabalhos multidisciplinares, onde nós temos vários especialistas que vão fazendo um mapeamento através daquilo que eu comentei com vocês. Primeiro, construindo uma árvore genealógica genética, para saber exatamente qual a ligação que cada espécie tem
Então pegaram, por exemplo, o sangue de alguém que vive aqui nas Américas, alguém que vive lá na África, alguém que vive lá na Oceania, na Europa, na Ásia, e começaram a fazer comparações para ver exatamente qual o grau de afinidade que se tem. E eles começaram a mapear isso, percebendo que quanto mais perto da África, mais características semelhantes se tem com os africanos. Em todo nós, né, Brás? Só cabelo que vai caindo, mas tudo bem, a gente consegue segurar isso. Então, por isso a gente percebe que, através dessas ciências que eu comentei, então, genética, antropologia, o que a antropologia faz? Vai estudando todas as manifestações humanas pelo mundo, através de ferramentas, artes, habitações, objetos que vão, práticas que são registradas de alguma forma, que são guardadas até hoje. E eles então vão desenvolvendo, através dessas técnicas, né, essa visão de como a humanidade era, de onde ela veio e para onde ela foi. Então não é assim uma adivinhação. A humanidade fez isso. Não, não é que a humanidade fez isso. As evidências indicam que foi esse o caminho. E por isso então nós vamos vendo, né, todos aqueles fósseis que vão sendo encontrados, daqueles hominídeos antigos, né, cada vez se parecendo mais com os seres humanos, que foi a partir de 200 mil anos para cá, quando o Homo sapiens sapiens, que somos nós como espécie, fomos definitivamente formados, mais uma vez, segundo as evidências, porque isso não é definitivo. As evidências nos levam para esse caminho. E aí então começaram a se espalhar por várias partes do mundo. E aí então eram características de clima, características de ambiente, características de necessidade. Os homens foram então tomando aparências diferentes, estaturas diferentes, cor de pele, características físicas. Porque cada ambiente faz isso, é uma questão de adaptação. E Darwin falava sobre isso, que as espécies vão se adaptando e através de uma seleção natural, aquela espécie mais adaptada prevalece. E até hoje tem essa dúvida, né? Mas se tinham outras espécies, por exemplo, né, o homem de Neandertal, ele foi uma espécie que conviveu com o ser humano. Mas a pergunta é, por que então nós não temos duas espécies humanas? Eu tenho, por exemplo, o orangotango e tenho o gorila. São duas espécies de primatas. Mas quando se fala em ser humano, só tem uma. Então, essa espécie de Neandertal acabou desaparecendo da Terra. Por que mecanismo? Eles começam então a fazer essa análise. Usando uma visão mais espiritual ou espirituosa, nós diríamos que Deus fez então o homem de Neandertal desaparecer para que o ser humano que nós conhecemos hoje povoasse toda a Terra e prevalecesse. Mas a gente sabe que não foi assim. Alguma coisa na natureza fez com que essa espécie fosse desaparecendo. Seja por uma imposição do ser humano, seja por uma questão de adaptação, seja por cruzamentos que se tornaram incompatíveis. Vai entender. Então tudo isso para nós são também mistérios que nós não compreendemos. O Elcio colocou para nós, né, que a capacidade craniana é maior no homem moderno em comparação ao Homo erectus. Né, o perfil na face do sapiens, né, não é tão saliente como o erectus. A pele do erectus teria mais cobertura capilar do que os humanos. Né, então é questão de transformações que vão acontecendo conforme as adaptações e a evolução das espécies. Né? André colocou, né, e por enquanto não vão descobrir. Ainda não é o momento. Né? Exatamente porque, Andréa, nós estamos baseados ainda nas evidências. E existem lacunas muito profundas, porque, por exemplo, encontram uma espécie de 1,5 milhão de anos atrás. Depois encontram uma espécie de 500 mil anos atrás. De 500 para 1,5 milhão são 1 milhão de anos, no intervalo entre uma espécie e outra. E nós não conseguimos encontrar assim, a cada 100 anos uma espécie vai sendo descoberta para poder preencher o nosso álbum de figurinhas. Então quando você abre esse álbum, você encontra uma figurinha no começo e uma outra figurinha lá no meio. Mas e o resto? Como é que é preenchido isso?
E para isso nós precisaríamos de dados. Então é possível que no futuro nós tenhamos ali mais descobertas, tenhamos mais tecnologias para descobrir tudo aquilo, mas aí vem um elemento que é primordial, que nós temos que considerar, que é o elemento espiritual. Porque enquanto nós estamos falando em evolução biológica é uma coisa, quando nós falamos em evolução espiritual, que o espírito é o princípio inteligente que habita essas espécies, isso a nossa ciência não considera. É por isso que ela vai tentar descobrir até onde ela pode. E esse até onde ela pode, essa fronteira, esse limite, é exatamente o conhecimento que o planeta Terra pode oferecer. O planeta material pode oferecer. Além disso, não é possível. E é por isso que eu falei para vocês que eu fiquei assim fascinado quando lá no livro Memórias de um Suicida, nós acompanhamos, né, o Camilo, lá na cidade universitária, quando ele recebeu alta lá do Hospital Maria de Nazaré, ele passou a estudar sobre história natural do nosso planeta. E eu falei para vocês, né, fiquei imaginando o que será que ele estudou nessa universidade de história natural do planeta, estudando pela visão espiritual e não pela visão material. Imaginemos a beleza do que ele descobriu. A Fabi colocou, né, eu estava assistindo um documentário sobre Tutankhamon, sim. Descobriram que ele teria uma deficiência que o obrigava a usar bengala, né, isso, como lesão de uma guerra, né, que ele participou, segundo disseram. E perguntando se isso atrapalhava ser reconhecido como rei, os cientistas disseram que não. Descobriram papiros daquela época onde eles diziam para as crianças, né, respeitem os deficientes, ajudarem os cegos, né, e orientações assim mostrando a evolução daquela raça. Né? Pois é. Então, quer dizer, tem muita coisa para a gente descobrir ainda e nós fazemos muitas interpretações. Tanto que é bem interessante, né, que enquanto nós vamos analisando, né, eu sempre penso assim, você vai, por exemplo, no museu, numa exposição de história natural, aí você vê, por exemplo, uma joia, você vê um prato, você vê ali uma panela, um objeto qualquer que seja, e aí a gente pensa assim, nossa, mas que arte maravilhosa. Mas que, na verdade, aquele objeto era um objeto do dia a dia. É como se nós pegássemos um garfo, uma colher, uma faca que se encontra ali no gabinete da nossa cozinha, e daqui a 1 milhão de anos alguém descobria e falava assim, olha que coisa linda que eles produziam naquela época. Era uma coisa normal de você comer, de você usar na cozinha. Era um utensílio prático do dia a dia. Então, enquanto hoje nós pegamos esses textos egípcios, sumérios, fenícios, de outras civilizações no passado, e fazemos uma interpretação mais artística, para eles aquilo tudo tinha uma outra função. Basta lembrar um dos grandes mistérios que nós temos, são aquelas pedras, né, Stonehenge, né, lá na Inglaterra, que até hoje ninguém sabe para que serve, mas eles dizem assim, olha, parece que esse é um lugar de culto. Parece que é um lugar de culto por aquilo que mostra, né? Às vezes ali o posicionamento do sol, a disposição das pedras, as características do ambiente. Então, são interpretações que são feitas, mas quais são as respostas? Não sabemos, porque nada ficou registrado. E para isso nós temos, por exemplo, a arqueologia ela trabalha com 2 tipos de indícios, né? Os indícios materiais e os imateriais. Os materiais são aqueles que são palpáveis. Você encontra uma ponta de uma flecha, você encontra um utensílio, você encontra um registro numa pedra, alguma coisa assim. E os imateriais são aqueles que morreram. Por exemplo, quais eram as danças? Quais eram as histórias? Quais eram as rezas que se tinham naquela época? Não se sabe, porque nada foi registrado. Estudando a história da música, por exemplo, o que era cantado na época dos romanos? Até hoje, uma única evidência foi encontrada de uma letra de uma música colocada num epitáfio. De alguém que morreu e colocaram a letra da música que eles deduzem. Mas não se sabe qual era o ritmo, qual era a melodia, quais eram os instrumentos. Porque não dá para saber, porque isso realmente é coisa do passado. E não se tem registro para poder saber o que é. Então aquilo, por exemplo, que foi colocado, que nós temos hoje como instrumentos, nós fazemos interpretações do modo como eles utilizavam, que nós temos, por exemplo, arqueólogos experimentais,
que são aqueles arqueólogos que encontram ali um local, e eles então tentam fazer igual àqueles que viviam naquela época. Na construção, por exemplo, de uma habitação. O arqueólogo experimental ele vai construir aquela habitação, ou construir uma habitação semelhante, com as mesmas ferramentas e com o mesmo material que se tinha naquela época, para tentar imaginar como eles fizeram. Então isso mostra para nós que a nossa ciência ela procura trabalhar dentro dos recursos que ela tem, mas até mesmo esses poucos recursos já servem para a gente desmistificar essas alegorias, esses mitos que vão sendo passados para nós através desses textos considerados sagrados. Se nós pegarmos, por exemplo, a Gênese bíblica, ela é a base do judaísmo, ela é a base do islamismo e a base do cristianismo. Mas se nós pegarmos o hinduísmo, pegarmos ali aquelas religiões mais antigas, nós vamos encontrar outras histórias. A mitologia nórdica, por exemplo, onde os deuses, que hoje os jovens, as crianças tanto gostam, né, das histórias lá das personagens dos Vingadores, encontrando Thor, por exemplo, etc., etc., que eles eram deuses. E que hoje nós romantizamos tanto, mas para eles eram coisas muito sérias. Mas o suficiente, quer dizer, não conseguimos explicar os detalhes, mas o caminho, a linha de raciocínio que a humanidade desenvolveu para tentar encontrar respostas mais concretas, já tiram de nós essas ideias fantasiosas que nós ainda alimentamos. Mas pelo menos procuramos trabalhar de uma forma cada vez mais racional, que é o mais importante. Não dá para imaginar que um Deus criou tudo, soprou narinas, o sopro da vida, criou em 6 dias, sendo que as evidências mostram o tempo que se levou para construir o nosso planeta. Que a genética vai mostrando para nós o tempo de evolução das criaturas. Então, a tendência é fazer com que a inteligência humana se desenvolva cada vez mais, e cada vez mais a gente vai se distanciando da mitologia. Mas ainda assim, essa inteligência, por mais evoluída que ela seja, ela sempre vai esbarrar na questão material que não consegue ir além para poder ter a visão espiritual. E é isso que a doutrina traz para nós. Que tudo aquilo que a ciência traz, sim, é relevante. Mas ela não é fundamental porque nós somos muito mais do que matéria. E o espírito só pode ser analisado através de uma visão em que você considera realmente a realidade espiritual. Fabi colocou, né, também achei tão lindo e mostra que aqueles espíritos eram bem diferentes dos que os que vieram depois. Em A Caminho da Luz fala que os egípcios eram capelinos com menos dificuldades, né, e 100% deles retornaram para o sistema capela em pouco tempo, né? A gente vê isso mesmo, né? Pelo menos é isso que mostra assim, algumas ideias, né, Fabi? Mas ainda assim, né, o que Emmanuel traz a Caminho da Luz, a gente tem aquela questão, né? Primeiro, considera Emmanuel como sendo um grande instrutor. Mas a gente sempre tem que tentar fazer uma combinação entre aquilo que vem do mundo espiritual e aquilo que nós conseguimos encontrar de evidências que nos aproximem dessa ideia. As evidências mostram que, por exemplo, Incas, Maias e Astecas eram umas civilizações desenvolvidas. Nós vemos que os egípcios, por aquilo que eles construíram e deixaram, era uma civilização desenvolvida. A gente vai para a China, encontra ali, até mesmo ali entre os indianos, né, os hindus, encontramos também evidências que mostram essa evolução. Mas são evidências, não são provas definitivas. Então a gente vai guardando essas informações para, conforme o tempo for passando e os esclarecimentos forem chegando, a gente vai tendo ali uma compreensão cada vez maior. André colocou, né, Ioiomá, violoncelista na África, com uma tribo, né, aprendeu notas novas além da básica, né, que existe na música. Por aí se vê que ainda temos muita coisa para descobrir. Sim, a ciência está começando agora. Né? Essa grande explosão científica que nós temos hoje, ela data de aproximadamente 150 anos. A humanidade tem 200 mil anos. E somente há 150 anos nós conseguimos alcançar esse grau de conhecimento. De explorar a genética, de explorar o microcosmo, de explorar o macrocosmo. Apenas 150 anos. Se nós dobrarmos a humanidade para mais de 200 mil anos,
podemos imaginar tudo aquilo que a gente vai compreender, mas muito mais do que isso. Enquanto a humanidade vai evoluindo em termos de inteligência, em termos de matéria, nós vamos também acompanhando uma evolução moral. E junto dessa evolução moral, uma evolução espiritual. Porque aí então, estando encarnados, nós vamos ter ali um grande conhecimento sobre o mundo que nós vivemos, mas nós já teremos capacidade de transcender a nossa visão, de irmos ali então conhecer também o mundo espiritual. Porque essa evolução se dará também dentro desse aspecto. No aspecto intelectual, aspecto material, aspecto moral e aspecto espiritual. E daqui a 200 mil anos, imaginemos ali o grau de evolução em que nós estaremos. Tudo isso para nós é muito interessante. Fabi lembrou aqui, né, mas eu vejo essas evidências, fatos que corroboram as informações trazidas do plano espiritual, né? Aqui dentro faz todo sentido, né? Mais do que teorias que me parecem meio loucas da ciência que fogem dos fatos, né? Não é toda ciência, não é todo cientista, mas fugir dos fatos por não os compreender não me parece muito lógico, né? Muitos cientistas fazem isso, procuram teorias para refutar fatos que não compreendem, mas é só a minha opinião e meu sentimento. Não, e dá para ver muita lógica nisso, Fabi, pensando, por exemplo, qual é a teoria que os cientistas têm a respeito da morte? A resposta é: a morte é o fim de tudo. E olha como eles estão errados. Porque tudo aquilo que é palpável para nós, ok, mas no momento em que a morte chega, a ciência não consegue ir além. E é além que existe todo um universo que precisa ser ainda descoberto, compreendido, estudado, a partir do momento em que o homem estudar a sua própria essência. Esse que é interessante para a gente poder analisar. Mas enfim, finalizando aqui o nosso trabalho então, nós fizemos aqui, eu tinha até preparado da gente quase que finalizar esse capítulo, mas a gente ficou aqui nesse bate-papo tão interessante a respeito do povoamento da Terra e Adão. Aquilo em que então Kardec apresenta para nós sobre a visão da ciência, ou melhor, a visão que os espíritos trouxeram, a visão da ciência da época e a visão que as religiões tradicionais apresentavam. O nosso próximo encontro, diversidade das raças humanas. Trarei para vocês aqui mais algumas informações também, para a gente poder compreender um pouco mais. Depois falará também sobre pluralidade dos mundos, o mundo habitado aí pelo universo afora. E fecharemos aqui depois no final considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. Então, mais uma vez, Kardec aqui se dedica a fazer essa comparação entre aquilo que é trazido pela Bíblia e aquilo que é trazido pela ciência. Que, mais uma vez, para nós hoje, depois de tanto tempo de doutrina espírita aqui presente à disposição, com tantas informações que nós já recebemos, né, e tantas visões diferentes, esse tema quase que se torna irrelevante. Mas, na verdade, como eu coloquei para vocês, a doutrina espírita hoje é uma filosofia que começa agora a ganhar espaço no nosso mundo. E ela vai enfrentando essas imposições religiosas que datam de milênios. Nós temos aí, por exemplo, a religião católica com mais de 1.600 anos presente no nosso mundo. Ou melhor, desculpem, a religião cristã. Não, católica mesmo, né? O catolicismo veio ali a partir do século V, com Santo Agostinho e tudo mais, né? Então ali temos 1.600 anos só de igreja católica. Temos ali 500 anos só de igrejas evangélicas, de igrejas protestantes. Temos o hinduísmo trazendo para nós ali com mais de 5.000 anos. Então essas concordâncias que Kardec vai apresentando para nós são comparações que não deixam de ser instrutivas, no sentido de trazer para nós uma capacidade de análise, de raciocínio diferenciado, mas hoje a gente percebe que a ciência vai trazendo para nós informações cada vez mais concretas, né, mas ainda assim limitadas a seu campo de ação, que é exatamente o campo material. André colocou, né, acho o estudo com tantas ideias e comentários fazem super bem a todos nós, né, daqui e de lá, até porque o respeito às ideias diferentes é super importante, né, para o nosso raciocínio e crescimento, é isso aí. Então vamos aguardando, né. Então, fechando por aqui, pessoal, o nosso estudo de hoje,
Ainda temos muita coisa para descobrir, né, Brás? Né, a ciência parafísica, metafísica, é sobrenatural, então tem muitos termos ainda que nós vamos usando que mostram ainda que procuram, na verdade nós não vemos a ciência estudando, nós vemos pessoas envolvidas com a ciência preocupadas em analisar de acordo com suas crenças. Mas ainda a ciência está muito longe da realidade espiritual. A Angelina colocou, né? Um estudo que requer uma devida atenção, pois passa para nós